194º dia, 2 Crônicas 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ele lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que os serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte tem estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação, e por isso ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei Hirão e do rei Salomão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e as pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro.
O trono tinha 2 braços e no lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia 12 leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha junto com a frota do rei Irão. Cada 3 anos, a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei, e todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam um presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas, e era assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cocheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos, e também possuía 12.000 cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de Musri e de todos os outros países. Todas as outras coisas que Salomão fez do princípio do seu reinado até o fim estão escritas nos livros Histórias do profeta Natã, Profecia de Aías de Siló e Visões do profeta Ido. Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. 2 Crônicas 10. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bondoso, se tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu
vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim, o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa. Que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas voltaram para suas casas, deixando Roboão como rei, somente do povo que morava na região de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. Atos 26. Agripa disse a Paulo: você pode apresentar a sua defesa. Então, Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa, dizendo o seguinte: Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo o que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam e podem confirmar isso, se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos filisteus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado, porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou: foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão. E eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: quem é o Senhor?
E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. E Paulo terminou dizendo: portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado e por isso estou aqui, trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco! Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Paulo respondeu: eu não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa que toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa respondeu: você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse: pois eu pediria a Deus que em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu, mas sem essas correntes. Aí, o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com eles se levantaram e saíram comentando: este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: ele já pode estar solto, ele já podia estar solto, se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador.